If the first branch of the vine brought forth the Pentecostal church, every real branch out of that vine will bring forth another Pentecostal church. Amen. Se o primeiro ramo da videira produziu uma igreja pentecostal, todo ramo verdadeiro daquela videira produzirá outra igreja pentecostal. But we got a lot of grafted branches, and they bring forth after their kind. We got Methodist branch, graft into it, Baptist branch, Pentecostal branch, every other kind of branch, it bears its own fruit. Mas nós temos um monte de ramos enxertados, e eles produzem segundo a sua espécie. Temos ramo metodista enxertado nela, ramo batista, ramo pentecostal, todos esses outros tipos de ramo, ele dá seu próprio fruto. You can take a orange tree and put a grapefruit in it, it'll live off the life of that tree, but it'll bear a grapefruit. Put a lemon in there, it'll bear a lemon, not an orange, it's living off of orange life. See? Any citrus fruit. Você pode tomar uma laranjeira e colocar uma toranja nela, ela viverá da vida daquela árvore, mas dará toranja. Coloque o limão ali, produzirá limão, não laranja. Ainda assim está vivendo da vida da laranjeira. Veja, qualquer fruta cítrica... Any church professing to be Christian thrives off of the glory and praises of Christ, but it can't bear the fruit. It won't bear the life of Christ until Christ puts forth that branch himself. Then he'll write another book of Acts behind it. That's right. Qualquer igreja professando ser cristã prospera pela glória e louvores de Cristo, mas não pode dar o fruto, não dará a vida de Cristo até que o próprio Cristo produza aquele ramo. Então irá escrever outro livro de Atos após si. Isso mesmo. Because it is the acts of the Holy Spirit in the church. That's the way it is tonight. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Porque são os atos do Espírito Santo na igreja. Está vendo? Essa é a maneira que é hoje à noite Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, esteja com cada um dos nossos irmãos em mais este dia. Em São Lucas, capítulo 11, no verso 21, Jesus nos traz algo muito maravilhoso, uma ilustração sobre o valente. E São Lucas escreveu dessa forma aquilo que Jesus contou. Quando o homem, ou melhor, quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo outro mais valente do que ele, e vencendo-o, tira-lhe toda a sua armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Muito bem. O valente guardando a casa. Agora, o pastor é o vigia das ovelhas. Nós temos aprendido que o pastor fica à porta para guardar as suas ovelhas. O salmista Davi escreveu o Salmo 23. Então é um salmo muito conhecido, as crianças aprendem de cor, recitam, falam nas escolas dominicais infantis. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me fazem em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do seu nome. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me caído, triste viu. O bom pastor buscou-me, já longe do redil, e com ternura achou-me
caído triste vi o bom pastor. A ovelha confia no pastor. Mas que tristeza dá no coração daquela ovelha quando confia no pastor e aquele pastor simplesmente esquece que ele é um pastor e passa a ser um explorador. Deve ser uma angústia terrível. Puxa vida, pensei que você fosse uma coisa e é outra. De pastor a explorador. A ovelha certamente fica um tanto perplexa, sem rumo, sem saber o que fazer, em angústia. Bem, mas por que o pastor fez isto? Quando ele deveria dar proteção, quando o pastor deveria dar alimento, porque o pastor é o vigia. O valente é que guarda a casa com segurança. Mas quando esse valente é vencido, mas quando esse valente é aprisionado, então aí as ovelhas estão sem a proteção. E espíritos que amarram as pessoas. Então esse valente foi manietado. E os espíritos do inferno então podem tomar posse daquele rebanho e todos então se tornarem amarrados por espíritos diversos. E então agora, ao invés de defender as ovelhas, atacam as suas próprias ovelhas. Sugam as suas próprias ovelhas. Oh, que Deus tenha misericórdia dos pastores, sugadores, exploradores. E as vítimas, então, pobres ovelhas, que não sabem defender-se a si mesmo, têm que ficarem mudas e caladas. E o seu oponente, depois que foi amarrado por espíritos infernais, então o rebanho está entregue aos espíritos errados. Espíritos nicolaíta, de grandeza, achar que é o maior de todos, espírito de Balaão, que ama o prêmio da injustiça, e o espírito jezabelita, o espírito da sensualidade, da prostituição, do adultério, da pedofilia, de estupradores, então invadem aquele rebanho. Então o santuário é profanado. Então agora o que resta mais? Ódio, rancor, tristeza e produção de frutos da carne, porque o valente foi amarrado. Grande, valente, forte, corajoso, mas prostrou-se aos pés, deixou-se ser amarrado por espíritos e então nem percebem os erros, e as ovelhas pobres e desamparadas são contaminadas também por aquele mesmo vírus. Então, às vezes acontece isso que vos conto. Alguém é abusado. E aí a família não conversa mais com ela, porque ela reclama seus direitos.
Ah, você não é ovelha, você está reclamando. Mas será que também é um pastor de ovelhas? Não, os frutos que estão produzindo é da carne. Não é frutos do Espírito. Os frutos que a gente está vendo são frutos prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, invejas, homicídios. Isso são os frutos da carne, o valente foi amarrado. Então os frutos são produzidos, são estes. Talvez se aquele valente conseguisse escapar desta prisão, desta cadeia, desta corrente, o valente produziria frutos do Espírito. Produziria frutos do Espírito. Caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Agora, vejam só isto aqui. Esaú foi fornicário e profano. Esaú foi fornicário e profano. E ninguém seja fornicário ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. Deus deixou ele nascer primeiro. Quem que foi primeiro? Foi Esaú. Mas ele foi fornicário. Vejam só. Ele profanou. Então, porque vendeu o seu direito de primogenitura. Deus deixou ele nascer primeiro, fazer as coisas primeiro, ser o mais velho. E de repente, então, ele se vende. Não amou aquele dom que Deus deu. Não amou aquele privilégio que Deus deu. Não deu valor àquilo que Deus deu a ele. Era direito dele a bênção. Mas porque foi fornicário, profano, não deu valor à grandeza da primogenitura. E depois, depois que perdeu a bênção, que chegou ao seu pai, disse, não sobrou nenhuma bênção. Não, nenhuma. Depois então foi chorar. Porque bem sabeis que querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Será que ele atravessou a linha da misericórdia? Misericórdia, Senhor. A profanação do santuário. Seu corpo é um santuário. Seu corpo é uma morada de Deus. Não profane isto. Não deixe o Espírito Santo ser expulso de você por espíritos de engano. Então, um conselho. Um conselho a Bíblia dá para nós nesta hora. Em Gênesis capítulo 19, verso 22. Escapa por tua vida. Apressa-te, escapa-te por ali. Escapa. Sai dela. Escapa-te desses espíritos que te rodeiam. Clame por misericórdia. Eu estou clamando por mim. Estou clamando por todos aqueles que querem viver uma vida alta, acima destas coisas baixas da terra. Não tem mais ninguém que pode viver puro na terra. Oh, que coisa, hein? Deus perdeu a batalha para o diabo. Deus perdeu a batalha, então, para a prostituição, para a lascívia, para a mentira, para o roubo. Ainda Deus tem testemunhas, ainda Deus tem jovens, tem moças que são puros, que são puras, que podem conservar suas vidas limpas, sem se manchar com a cobiça, com a prostituição. Ainda Deus tem Josés, ainda Deus tem Daniéis, ainda Deus tem Sadraques, tem Mesaques e Abednegos, que se mantêm fiéis à palavra. Ainda Deus tem Dorcas,
ainda Deus tem Ana, ainda Deus tem Rutes, ainda Deus tem Déboras, ainda Deus tem Jaels, que podem se manter pela palavra, que tem uma estaca para enfincar na cabeça, na fronte deste inimigo cruel, terrível, que mancha as vidas, que destrói vidas, que destrói casamentos. Ainda Deus tem testemunha na terra. Escapa por tua vida. Escapa-te enquanto podes. Deus continue abençoando a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.